Bom dia, graça e paz a você que está me acompanhando nesse momento pastoral. Nós lemos em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido irmão, querida irmã, quem daqueles muitos que vinham para ouvir João Batista às margens do Rio Jordão teria imaginado que um dia estaria entre eles aquele de quem há séculos o grande profeta Isaías havia dito: como cordeiro foi levado ao matadouro. Quem dos ouvintes teria compreendido todo o significado das palavras de João, quando ele, apontando para um homem em meio à multidão, disse: Eis o Cordeiro de Deus? Aqueles dois homens, André e João, que logo seguiram Jesus, sentiram como que um chamado de Deus. É muito provável que eles nem tivessem plena consciência do que estavam fazendo naquele momento. Eles seguiram com o coração repleto de dúvidas. Não tinham coragem nem de falar com ele, apenas o seguiram. Quando Jesus virou e perguntou: O que buscais? Tiveram coragem de perguntar: Senhor, mestre, onde assistes? Ou, como diz a Bíblia na linguagem de hoje: Mestre, onde é que tu moras? João, que seguiu Jesus desse dia, mais tarde professa jubiloso: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De fato, o filho do marceneiro de Nazaré, aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento como o esmagador da cabeça da serpente, Satanás, o Salvador e servo de Deus, ele era o Cordeiro de Deus que levava os pecados do mundo sobre seus ombros. Isso, nem naquela época, nem hoje, qualquer ser humano pode compreender com sua própria razão. Aquele que fora deitado numa manjedoura, que era igual a qualquer outro ser humano, que andava pela terra dos judeus como um entre muitos pregadores, aquele de quem o povo zombava, aquele em quem bateram, condenando à morte e crucificaram, ele era a própria glória de Deus Pai. Isso só pode ser visto com os olhos da fé. Olhos assim ninguém tem por natureza. Olhos assim precisam ser dados por Deus Espírito Santo. A glória do Filho de Deus se esconde desde o princípio na sua humanização e na sua humilhação. A criança na manjedoura, o homem simples da Galileia que não se sobressai entre a multidão, às margens do Jordão, o pregador que se cansa e precisa descansar, aquele homem que orou no jardim do Getsemane: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquele homem, maltratado, batido, crucificado, que exclama na angústia da morte: Deus meu, por que me desamparaste? Ele é, apesar de tudo, aquele de quem, embora a mente humana não compreenda, se diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. Esse mistério é grande demais para nós. Eis o Cordeiro de Deus. Ele não se torna cordeiro apenas na cruz, não. Ele é o cordeiro sofredor quando não havia lugar nas estalagens. A cruz já estava sobre a manjedoura. Aquela criança já era aquele que havia sido designado por Deus para morrer no monte do Calvário, do Gólgota, a fim de salvar a mim e a ti, todos os seres humanos da terra. Estamos na época entre Natal e Pentecostes, Natal e Páscoa, entre a Anunciação em Belém e a cruz do Calvário, entre o sermão sobre a adoração dos magos e a história da coroa de espinhos, entre a glória cantada pelos coros celestiais e o crucificam, gritado por um povo deslumbrado. Tudo isso aconteceu por causa dos meus, dos teus, dos nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro, para que nós tivéssemos paz. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Amém.